Olá pessoal, muito bom dia a você que está juntamente comigo na oração das 7h30. Hoje é domingo e é um dia especial, onde eu quero abençoar a tua vida com esta oração e com uma palavra de Deus aos nossos corações. E antes de qualquer coisa, nós vamos orar ao Senhor e apresentar esta live, apresentar essa mensagem ao Senhor para que Ele venha falar conosco. Espírito Santo de Deus, nós te honramos, te damos graça e te exaltamos por quem Tu és na nossa vida. Muito obrigado, Senhor amado, porque até aqui Tu tens nos sustentado com a Tua misericórdia, com a Tua graça, com o Teu amor. Tu vem todos os dias e derrama misericórdia sobre nós. Senhor, a Tua palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. E hoje nós cremos que elas se renovaram nas nossas vidas, se renovaram na nossa casa, porque nós estamos vivos e dispostos a entender o que Tu tens para nós e praticar a Tua vontade. Por isso, Senhor amado, eu te peço que o Senhor encontre cada coração e cada mente que está comigo nesta oração. Abençoe cada um deles, Pai, e que eles venham abrir os seus corações e tirar, Senhor amado, tudo aquilo que tem de distração na sua mente, para que Tu venhas ministrar aos nossos corações. Em nome de Jesus, Senhor amado, retira toda a contrariedade, retira, Senhor amado, tudo que não provém de Ti. Que toda obra do inferno contra cada vida venha a ser quebrada agora pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós queremos Te consagrar esta live, queremos Te consagrar tudo que temos em nome de Jesus. Para você que ainda não me conhece ou é a primeira vez que está neste canal, nesta oração, meu nome é William Martins e eu quero ser profeta de Deus na tua vida e na tua casa. Eu tenho uma palavra de Deus para esse dia que está em 1 Coríntios 3, do 1 em diante. Diz assim: Irmãos, não vos pude falar como pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido, pois não podíeis recebê-lo, nem agora ainda podeis, porque ainda sois carnais. Visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdias, por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente humanos? Ou exclusivamente mundanos? Pois, quando alguém alega, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estáis agindo absolutamente segundo os padrões humanos? Quem é, portanto, Apolo? E quem é Paulo? Servos por intermédio dos quais viestes a crer, e isto conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento, de forma que nem o que planta, nem o que rega são alguma importância. São de alguma importância, mas unicamente Deus que realiza o crescimento. O que planta e o que rega ministram de acordo com um propósito, e cada um será premiado segundo o seu próprio trabalho. Portanto, nós somos colaboradores de Deus. Vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreveu 1 Coríntios, 1 e 2 Coríntios, ele estava instruindo a igreja de Corinto. E ele estava, neste momento, ele tinha, quando ele estava escrevendo essa carta, ele tinha recebido uma mensagem de que a igreja estava se dividindo. Uns falavam que eles eram seguidores de Paulo, outros falavam que eram seguidores de Apolo, e eles brigavam entre si dizendo que Paulo era melhor que Apolo, e outros dizendo que Apolo era melhor que Paulo. Porém, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que não importa quem fala, não importa quem traz Deus aos corações. É só um canal. É a mesma coisa que nesta oração. O que nós estamos fazendo neste momento? De forma alguma você pode chegar a outra pessoa e dizer: eu assisto o canal,
a oração das 7h30 e é a melhor. Não. Não é dessa forma, é o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, não sou eu quem faço, mas que Cristo que vive em mim é quem produz. Eu apenas sou um canal, assim como a minha vida. O William é um canal. E um canal que quer abençoar a tua vida, assim como Paulo e Apolo. E ele estava dizendo, tudo que eu passei, que eu ensinei para vocês até agora, era leite, era alimento de bebê. Porque vocês ainda não tinham um entendimento para receber um alimento sólido, algo mais pesado para digerir. Porque ainda vocês estão brigando para dizer quem eu sigo, quem é melhor. E não há melhor no reino. Há Cristo, aquele que é, que era e sempre será. Então ele estava dizendo, vocês são carnais porque vocês não entenderam ainda coisas do Espírito. As coisas do Espírito competem ao Espírito, não compete a Paulo ou a Apolo. Visto que ainda tem entre vós discórdia e inveja de achar quem é melhor, de dizer eu faço isso, eu faço aquilo. De forma alguma eu posso dizer para vocês eu faço isso e eu sou alguma coisa. Porque na verdade quem faz é o Deus que habita em mim. É Cristo que habita em mim. E o que eu quero encorajar a você nesse dia? A ser como o apóstolo Paulo. Porque se nós formos ler em 1 Coríntios 11:1, ele deu continuidade a tudo isso, essa carta, e ele disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo estava dizendo, eu imito a Cristo, eu procuro todos os dias andar igual a Cristo, procuro todos os dias a ser igual a Cristo. Então, se vocês devem imitar alguém, não importa quem, imite quem imita Cristo. Siga os passos daquele que imita Cristo. Procure ser igual àquele que imita Cristo, porque nós, os seres humanos, na nossa mente, nós precisamos nos espelhar em alguém. Sim, se você for parar a pensar a fundo, você se espelha em alguém. Alguém você admira e em algumas coisas você se espelha nessa pessoa. Pode ser no seu pai, pode ser na sua mãe, num parente próximo ou uma pessoa distante. Hoje, com as redes sociais, nós nos espelhamos em tantas pessoas. E o que o apóstolo Paulo estava falando naquela época é muito vivo nos dias de hoje. Por quê? Ele estava falando, imitem pessoas que se assemelhem a Cristo. Imitem pessoas que estão dispostos a fazer o que Cristo faz. Abençoar, amar, se dedicar às pessoas. Por isso ele estava dizendo, vocês brigam por coisas banais, vocês brigam dizendo eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. E mais adiante ele diz, quem é Paulo? Portanto, versículo 5, quem é portanto Apolo? E quem é Paulo? Servos por intermédio dos quais viestes a crer. Ele estava dizendo, eu e Apolo, nós somos só servos. Não importa, para nós não importa quem é maior, quem é menor, porque nenhum dos dois são grandes. Grande é Cristo. Nós somos apenas servos. Nós estamos aqui para cumprir um propósito e apresentar Cristo a vocês. Por intermédio de quais viestes a crer, isso conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Então ele estava dizendo, eu falo de uma determinada forma, eu prego de uma determinada forma, eu trago a mensagem de Deus de uma determinada forma, Apolo de outra, mas nós somos servos. Assim como eu posso te dizer nesse dia, eu falo de determinada forma e você está vendo. E você pode encontrar outras pessoas que falam de outra maneira, mas no mesmo assunto. Falam de Deus. E nem eu, nem essa outra pessoa podemos dizer nós somos alguém, mas não, nós somos apenas servos do Deus vivo. E esse é o entendimento que eu quero trazer nessa manhã para você. Você é servo do Deus vivo. Você deve imitar a Cristo, assim como Paulo imitava, e transbordar, ser exemplo de vida para outras pessoas. E você pode pensar assim, não, mas eu não quero ser exemplo de vida para ninguém. As pessoas não têm que estar olhando para mim, não têm que estar se espelhando em mim. Pode ser. Pode até ser.
Mas assim como eu também posso pensar assim, você estar nesta oração se espelhando. Inconscientemente, nós somos humanos e nos espelhamos em alguém. Por isso, o espelhar também é pregar a palavra de Deus. Quando nós somos espelhos para alguém, nós podemos refletir a Cristo. Isso transforma não só a nossa vida, mas a vida daquelas pessoas que nos observam. Porque muitas pessoas você vai encontrar na Bíblia Sagrada. Jesus, onde ele passava, multidões vinham após ele. Multidões o seguiam, porque essas multidões sabiam que iam ser transformadas apenas por ver Jesus. E você vai encontrar vários milagres na palavra de Deus. Só que em todos esses milagres, você vai ver multidões. E por que essas pessoas seguiam a Jesus, caminhavam quilômetros atrás de Jesus? Por que elas seguiam a Jesus? Porque elas eram transformadas, elas também eram curadas, libertas, restauradas. Não tinha como citar, no meu entendimento, não teria como citar todos os milagres, todas as pessoas que eram transformadas. Por isso foi destacado alguns. E assim como na sua vida não tem como você citar de uma vez só todos os milagres, as transformações e tudo aquilo que Jesus faz na tua vida. E algumas coisas você também não vai lembrar no momento. Por isso você destaca algumas coisas. É como uma história de vida. Vamos dizer que você vai hoje escrever a sua biografia de vida, tá? Então você começa lá com um papel e caneta ou um computador em algum lugar, você começa a escrever. Nasci no dia tal, se você sabe tantos quilos, no hospital tal, no local tal, foi parto normal, cesárea. Você vai descrever passo a passo, não a biografia, mas a história toda da sua vida, desde o início. Faz lá sua árvore genealógica, tudo, você vai contar uma história da sua vida. E eu tenho certeza que alguma coisa, algum detalhe você vai esquecer. Por isso, as pessoas seguiam a Cristo e eram curadas. Elas não estão citadas na Bíblia, mas elas eram transformadas, porque quem anda com Cristo é transformado. E era o que Paulo estava dizendo, não importa, não precisa destacar quem é Paulo nem quem é Apolo, porque não é questão de destaque disso, mas é Cristo que vive em mim que faz. É Cristo que faz a transformação. E ele diz de forma, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu crescimento foi Deus. De forma que nem o que planta, nem o que rega são de alguma importância, mas unicamente Deus que realiza o crescimento. É só Deus que transforma. É só Deus que cresce, que traz a transformação na sua vida. Pode ser que você que está me acompanhando nesta oração iniciou um pequeno projeto. Tem uma pessoa aí que iniciou um pequeno projeto e está meio receoso no coração de que esse projeto vai ir para frente ou não. Eu ainda não sei se é uma empresa, o que é, mas é um pequeno projeto. Iniciou há pouco um pequeno projeto. E no seu coração ainda está um pouco apertado, com receio, com medo de dar um passo a mais. Se isso faz sentido para você, do que eu estou falando, Deus traz a luz nesse momento para dizer que Ele dá o crescimento. Que você precisa buscar nele, porque Ele é fonte de inspiração. E Ele vai te dar o crescimento. Este é um mês de mudança. Esse é um mês de transformação e crescimento. Ele é o Deus da sabedoria. Ele é o Deus. Você já conhece essa história, eu vou contar rapidamente para você. Sabe aquela história de um rei, de um homem que virou rei e ele estava meio receoso com esse reinado, porque a população, o povo era muito grande. E ele estava muito preocupado porque o seu pai havia sido rei e havia sido um rei grandioso, onde as pessoas, elas entendiam, honravam aquele rei. Esse rei, Deus
em sonho veio a ele e disse para ele: me pede o que tu queres. Esse rei usou de uma forma tão espetacular e disse para Deus que você me deu um povo tão grande, um povo tão sábio, um povo poderoso em números e em qualificações. Eu não sou nada, esse rei falou para Deus. E esse rei pediu para Deus uma única coisa. Deus disse para ele: me pede o que tu queres. Ele pediu uma única coisa, podia pedir riqueza, podia pedir reinado, soberania, e era o que os reis pediam. Ele foi humilde o suficiente para pedir para Deus sabedoria para julgar e conduzir o povo. Nós estamos falando do rei Salomão. E este rei, ele pediu sabedoria para Deus. E para você ter uma ideia como Deus te dá sabedoria, porque Deus deu para Salomão sabedoria sem igual, onde até hoje, até os dias de hoje, nós temos pessoas que têm grandes posses que procuram imitar a Salomão, procuram seguir os passos de Salomão. E como é que você se torna uma pessoa que é sábia? Pedindo sabedoria a Deus. Salomão, ele teve uma oportunidade única e ele teve já sabedoria para pedir uma coisa tão importante quanto a sabedoria de Deus. Deus, ele te dá sabedoria. A palavra diz assim: pedi e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então Deus vai transbordar na tua vida a maneira que você pedir. Porque quando nós pedimos, nós vamos nos qualificando dentro daquilo que Deus quer nos dar. Então Salomão, ele se tornou esse rei sábio, onde as pessoas, outros reis, a palavra de Deus diz que outros reis vinham de tantos lugares para consultar Salomão, de tão grandiosa que era a sabedoria dele. Por isso Deus, o apóstolo Paulo diz que de forma que nem o que planta, nem o que rega são alguma importância. Nós somos só canais, só instrumentos, mas unicamente Deus que realiza o crescimento. Deus quer te fazer crescer. Creia, porque Ele vai te fazer crescer. Deus é um Deus poderoso. Ele é um Deus transformador. Nesse momento eu convido você a fechar os seus olhos e nós vamos orar a Deus, declarar que Ele é o nosso único e suficiente Salvador e nós vamos abençoar. Quero abençoar o teu dia, abençoar o teu domingo, para que neste domingo, neste dia, o Senhor venha com a sua majestade e deposite sabedoria em você. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, nós queremos te render graça, te honrar, te louvar, simplesmente por quem tu és. Porque tu és grande, tu és poderoso, tu és amável, é bondoso. Senhor, nós entendemos que na tua palavra ela nos instrui que nós não somos nada sem ti, que tudo que nós fizemos, a cada passo que nós damos, nós apenas estamos sendo instrumentos teus. Tudo que nós temos é teu, tudo é por ti, é para ti e tudo é teu. Por isso, Senhor amado, nós queremos entregar em tuas mãos a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, para que tu venhas agir conforme o teu querer. Queremos, Senhor amado, depositar no teu altar a nossa família, a nossa casa, o nosso local de trabalho, esta pequena empresa, Senhor amado, que tu me mostrou, ou esse pequeno projeto que tu me mostrou. Senhor, eu quero consagrar, Senhor amado, as nossas vidas a Ti, para que Tu venhas com o Teu agir. Derrama, Senhor amado, sobre cada um a sabedoria de Deus. Em nome de Jesus, nós consagramos esse dia para que Tu venhas falar conosco e Tu venhas agir em nós e através de nós. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a Tua vida sabedoria dos céus. Deus é um Deus sábio e Ele quer transformar você. Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então comece a imitar a Cristo, porque a sabedoria de Deus vai vir sobre a tua vida. E tudo que você colocar a planta
dos teus pés e a palma das tuas mãos, ali prosperará. Porque a palavra de Deus declara que quando nós estamos em Cristo, nós somos filhos do Deus vivo e Ele é o dono do ouro e da prata. Isso significa que você tem poder para prosperar quando você está em Deus. Declare sobre a tua vida provisão de Deus. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, que esse domingo seja um domingo de provisão e próspero, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.